Sri Aurobindo. Melquisedeque do elemento ar. Tudo que é da ordem da unidade vai simplificar sua vida e vai colocá-los nessa fluidez da unidade onde o conjunto dos eventos vai ocorrer sob a ação da graça e não mais sob a influência da ação-reação. A unidade é um estado. Eu não vejo em que esse estado poderia contradizer algo enquanto palavra. Pois, a partir do momento em que vocês estiverem estabelecidos na unidade, no coração, tudo se estabelece segundo a simplicidade. Então, às vezes, vocês podem muito bem achar que as frases saem de vocês sem que vocês as tivessem pensado. Se essas palavras forem oriundas da unidade, aqueles a quem elas se dirigirem, essas palavras, irão se refletir em manifestação da lei da graça ou, pelo contrário, em resistência. Simplicidade. Quando a vida flui da fonte. Eu sou Sri Aurobindo. Irmãos e irmãs da encarnação, recebam todas as minhas saudações. Eu venho a vocês, hoje, enquanto Melquisedeque do ar, falar do triângulo elementar da água e, também, do seu pilar correspondente no nível do corpo que é, então, a simplicidade, simplicité. Eu escolhi ilustrar essa simplicidade através de uma expressão que eu denominei, quando a vida flui da fonte. A simplicidade está ligada ao estabelecimento, em meio às qualidades da alma, de um processo dinâmico fazendo com que a alma não esteja voltada para a vida da personalidade, mas para a vida do espírito, ou seja, da unidade. Naquele momento, durante esse mecanismo, permitindo estabelecer uma alma voltada para a totalidade do espírito, percebe-se uma série de elementos que vão conscientizar-se, manifestar-se em sua vida por mecanismos diferentes daqueles que regem a vida na personalidade. Naquele momento, uma série de elementos vai se apresentar. Esses elementos são chamados, primeiramente, de mecanismos de sincronia, mecanismos que podem ser denominados também a graça e mecanismos, finalmente, resultando em uma forma de fluidez particular, chamada de fluidez da unidade e permitindo a vida, a sua vida, desenrolar-se sem resistência, e sobre zonas que eu denominaria de menor resistência, com facilidade, com simplicidade. O ser humano tem por hábito, em todos os procedimentos da personalidade, conduzir ações. Essas ações não são, como todos nós sabemos, sempre fáceis. É preciso, de fato, ganhar a vida. É preciso, de fato, ganhar a afeição das pessoas próximas, ou exercer sua autoridade parental ou profissional. Dessa maneira, então, a vida em meio à personalidade, como lhes disse irmão K, apresenta algumas regras, algumas leis denominadas ação-reação. Os mecanismos da alma, quando esses mecanismos levam a alma a deixar-se, de algum modo, impregnar-se pela energia do espírito, vão mudar drasticamente o desenrolar da vida. Isso significa que, naquele momento, seja o que for que tiver sido, antes, a sua vida, em meio mesmo, eu falo, a sua vida ordinária, muitas coisas vão se transformar. A primeira coisa que vai aparecer, que antes parecia difícil de ser obtida, e que vai se manifestar em sua vida, de maneira mais evidente, mais simples, sem luta e sem resistência, é o que outras pessoas, no Ocidente, chamariam prontamente de divina providência. Basta expressar, não um anseio ou um desejo, mas pensar, por exemplo, em uma situação da vida que seria boa para vocês, para essa situação se apresentar por si só, sem que tivessem que buscá-la, sem que tivessem que lutar para obtê-la. A simplicidade, inegavelmente, faz parte desse processo. O que significa, como corolário, que, se sua vida manifestar elementos que lhes pareçam extremamente difíceis, ou isso pode significar que vocês ainda não vivenciaram esta simplicidade e esta reversão da alma, ou que sua vida ainda está difícil porque os mecanismos que instalam a fluidez da unidade ainda não estão plenamente ativos.
Entretanto, convém aceitar que, sejam quais forem os elementos de sua vida em meio à personalidade, gradualmente e à medida que a alma se desviar da personalidade e se deixar infundir pelo espírito, então, naquele momento, seu olhar, mesmo interior, sobre os acontecimentos de sua vida, vai mudar. As circunstâncias dessa vida vão mudar, mas, também, a maneira de vocês apreenderem um problema, seja ele qual for, tornar-se-á profundamente diferente. Isso significa que, por exemplo, frente a um problema que existiria há muito tempo, ele não vai mais apresentar o mesmo impacto em sua consciência. Certas situações, na realidade, não podem se transformar, pelo fato da implicação de sua vida em meio a um elemento, quer seja, por exemplo, parental, educacional ou outro. Então, naquele momento, a vida vai simplificar também as coisas para vocês, tornando esse peso, em todo caso, vivenciado como tal, em sua vida, muito mais fácil de viver, fazendo com que a vida flua da fonte que sua consciência, não podendo modificar um elemento que não pode desaparecer de sua vida, vai encontrar-se consideravelmente aliviada, do ponto de vista de sua consciência e das implicações para sua consciência. De uma maneira ou de outra, a simplicidade é a própria característica da vida estabelecida em meio à unidade. Tudo se torna extremamente simples, pois a própria consciência se torna simples, mas também porque as circunstâncias da vida da personalidade vão tender a simplificar-se sozinhas, pela inteligência da luz. Então, em meio a esse estado específico que a humanidade está vivendo, tudo é feito a fim de prepará-los para essa unidade, tudo é feito a fim de facilitar-lhes a tarefa, mesmo se, em um primeiro momento, alguma coisa podendo parecer profundamente desestabilizadora, seja em seu corpo, nem seu ambiente, chegar, em uma segunda vez, a aparecer com toda a sua inteligência, que é, de fato, a inteligência da luz. Ser simples é também, lembrem-se, mesmo se algumas circunstâncias puderem parecer, sob o olho da personalidade, como difíceis, aceitar que, em última análise, elas irão resultar necessariamente em uma simplificação quanto ao olhar de sua consciência e quanto à vivência de sua consciência, em relação a esse acontecimento, seja qual for o setor envolvido em sua vida. Então, nós estamos aí, também, em um processo que, no Ocidente, foi denominado fé ou confiança. Vocês não podem, efetivamente, ter fé na luz e querer agir, por si mesmo, contra o que a luz estabelece para vocês. Pois, naquele momento, vocês vão ficar na corda bamba e vocês irão afastar de vocês o princípio da simplicidade, o pilar da simplicidade, e vocês irão se afastar do instante presente. Qualquer situação que se apresentar a vocês, seja ela qual for, nesses tempos específicos, é inegavelmente a ação da luz, mesmo se vocês não perceberem isso no momento em que a viverem. É preciso então ter humildade e simplicidade para aceitar o evento que lhes é proposto, sabendo que, no final, ele irá contribuir para permitir e facilitar o acesso ao encontro com Cristo. Portanto, jamais praguejem, durante este período, contra o que pode parecer pesado ou contrário, em princípio, ao que vocês chamariam de unidade ou simplicidade. Se vocês mesmos se tornarem simples, em relação a um acontecimento parecendo complexo, vocês irão constatar, nesse pilar particular da simplicidade, que está também, eu lembro a vocês, no nível da cabeça, ligado ao triângulo elementar da água, vocês irão descobrir então que vivendo nesse instante presente do agora, tudo se dissipa e que não há possibilidade, para a personalidade, de interferir em relação ao que se manifesta. Ainda uma vez, em relação a isso, não é questão, como disse irmão K, de se resignar, mas, sim, de acolher um acontecimento, seja ele qual for, vivenciado em meio à personalidade, como um elemento vindo estimulá-los quanto ao acesso de seu coração. Mesmo se esse acontecimento puder parecer intransponível, em um primeiro momento, o que é intransponível situa-se, de maneira formal, unicamente no nível do ego, mas certamente não no nível do espírito.
Dessa maneira, então, a simplicidade consiste, naquele momento, em aceitar um acontecimento e em deixá-lo acontecer. Saibam também que as ações que são realizadas em meio à personalidade, durante este período, vão levá-los a um conjunto de consequências que poderão parecer cada vez mais complicadas, ao passo que, justamente, o estabelecimento em meio à unidade, sempre irá se manifestar, em sua vida, por elementos de simplificação e de simplicidade. Lembrem-se de que a lei de atração, a lei da graça, o princípio de similinum, que vai fazê-los viver exatamente o que é necessário para estabelecê-los na simplicidade. E o elemento que estiver presente, quer se refira a uma pessoa ou a uma situação, seja qual for, vai necessariamente resultar, se vocês aceitarem, naquele momento, diretamente em um mecanismo de simplificação de sua vida, que contribui para estabelecer a simplicidade e para estabelecer o pilar da simplicidade. É naquele momento que vocês poderão verificar, por vocês mesmos, que a vida, a sua vida, flui da fonte que esta vida, fluindo da fonte, nada mais tem a ver, nem pode apresentar qualquer aspereza com o que vai lhes apresentar a vida, em seu conjunto, no nível coletivo, ou seja, no nível da sociedade, das condições físicas da vida e das condições cósmicas da vida sobre a Terra, nas próximas semanas. A simplicidade vai contribuir, de alguma forma, para favorecer sua eclosão em meio ao abandono à luz, vai, de alguma forma, favorecer a eclosão dessa simplicidade do coração e contribuir, de qualquer forma, para o estabelecimento do fogo do coração. É através de sua capacidade, de algum modo, para demonstrar sua unidade e a aceitação dos pilares da unidade, que a unidade poderá se instalar. Desse modo, a simplificação e a simplicidade participam, de maneira inegável, do estabelecimento em meio à sua própria unidade, permitindo, então, a travessia da porta estreita e, pelo impulso posterior de Cristo, penetrar em seu peito. A simplicidade é, por vezes, extremamente difícil, para a personalidade, de convencer, integrar e manifestar. De fato, a personalidade, desde o primeiro dia, durante essa encarnação, é habituada a manifestar uma série de ações-reações. Desde os primeiros gestos no berço da criança, como chorar para poder comer, nas primeiras tomadas de respiração em meio a esse mundo, a instalação dessa famosa lei denominada ação-reação que corresponde à sua prisão e, como lhes disse irmão K, vocês não podem transcendi-la enquanto vocês não a tiverem aceitado, na totalidade. A humildade é um dos elementos que foi desenvolvido para vocês. O elemento que está totalmente associado e que é complementar é, naturalmente, a simplicidade. Então, a melhor maneira para sua personalidade aceitar essa simplicidade é, agora, ir para uma forma de simplificação de sua vida e aceitar, e compreender, que se algo não lhes parecer fluido e fácil, então, necessariamente, é a personalidade que age, e não o seu ou a unidade, em vocês. Tudo que é da ordem da unidade vai simplificar sua vida e vai colocá-los nessa fluidez da unidade onde o conjunto dos eventos vai ocorrer sob a ação da graça e não mais sob a influência da ação-reação. Muitas vezes, foi dito para nada desejarem, efetivamente, porque é a personalidade que os deseja. Por outro lado, se vocês confiarem e se vocês tiverem acesso a essa confiança, pelo abandono de sua personalidade a esse estado de ser, então, naquele momento, as circunstâncias vão ser preenchidas pela simplificação de sua vida, pela ação da divina providência e da ação da graça, a fim de que tudo isso que é necessário ao estabelecimento de sua consciência, nessa unidade, até mesmo, que é um si, seja realizado. Caso contrário, vocês irão encontrar-se confrontados, de maneira sistemática, com oposições e confrontações, às vezes cada vez mais intensas, durante esse período específico que é, como vocês sabem, um período de sobreposição e de confrontação da lei da dualidade, ação-reação, com a lei da unidade, ou ação da graça. E esses dois princípios buscam, de uma maneira ou outra, consciente ou não, estabelecer, em vocês, sua preeminência.
A personalidade então observa, de maneira muito consciente, o que está em jogo. O que é proposto pela personalidade será sempre do domínio do difícil, do domínio do não realizável, ou do domínio da oposição. Ao passo que o que se estabelece, em meio à unidade, pela lei da ação da graça, será sempre fácil, extremamente confortável e extremamente gratificante, no sentido da alma e do espírito. O que é exatamente o inverso quando vocês vivem, efetivamente, uma frustração da personalidade quando, por exemplo, foi programado um acontecimento ou um encontro, ou qualquer outro acontecimento da vida comum. Se esse acontecimento da vida comum não se realizar, isso quer dizer simplesmente que não está de acordo com a lei da unidade, com a lei da graça e com a fluidez da unidade. Isso quer dizer, simplesmente, que vocês estão frente a um desejo da personalidade. Dessa maneira, alguns seres vão, por exemplo, experimentar os impulsos da alma ou do espírito para mudar de lugar. Isso é um impulso real do espírito que pode, mesmo nesses tempos extremamente reduzidos, acontecer para vocês. Eu tomo um exemplo. Eu os lembro de que isso não é a realidade, longe disso, para todo mundo. Então, naquele momento, a vida, a divina providência, a fluidez da unidade, vai levá-los à realização desse objetivo, sem que houvesse qualquer esforço a fazer. Por outro lado, se esse impulso vier de vocês mesmos, de um desejo da personalidade, a lei da fluidez vai se opor inteiramente pela própria ação de seu espírito, em meio à alma, ao que causa essa mudança, ou essa remoção, neste caso, no exemplo que eu falei. Convém, então, estar perfeitamente lúcido e, de alguma maneira, como isso lhes foi dito, ser um perfeito observador das próprias circunstâncias de sua vida, no momento atual, porque a luz fala para vocês, quer vocês saibam reconhecê-la ou não. Como nós lhes dissemos, a luz adamantina está cada vez mais presente, sua inteligência se faz cada vez mais perceptível, vindo, de algum modo, por fim aos comportamentos ligados à ilusão e a tudo que está ligado à ação-reação. Isso atua, é claro, na humanidade, nas sociedades, em todos os sistemas construídos pelo ser humano e, evidentemente, em sua própria vida. Cabe a vocês, então, ver claramente, em relação a essa simplicidade que lhes propõe a inteligência da luz. Dessa forma, é claro, se vocês estiverem colocados em meio aos 4 pilares, vocês irão constatar, por si mesmo, que o conjunto dos acontecimentos que vão se desenrolar, no que se refere à sua vida, nesses diferentes setores, far-se-á segundo o princípio da inteligência da luz. Mas como lhes disse o arcanjo Anael, há muito tempo, enquanto vocês não tiverem se desprendido, em relação à personalidade, enquanto vocês não estiverem abandonados à luz, vocês dificilmente podem conscientizar e manifestar, em sua vida, o princípio da fluidez da unidade e da facilidade, e da simplicidade. Em resumo, podemos dizer que gradualmente e à medida que sua consciência se aproximar da porta estreita, gradualmente e à medida que vocês se aproximarem do instante e do momento em que vocês vão entrar, plenamente, no instante presente, no Ikinuk, naquele momento, vocês irão constatar a inteligência da luz em ação em sua vida, nas circunstâncias de sua vida, como em todas as suas relações. Tudo que será apresentado, em meio à sua consciência, jamais será o mesmo. E o que, no entanto, tiver que permanecer em meio à sua consciência, por obrigação, por responsabilidade, não irá assumir o mesmo relevo, não terá a mesma densidade, nem o mesmo peso, em relação ao que vocês têm que resolver sobre esse elemento. Dessa maneira, então, a simplicidade permite-lhes levar sua vida de maneira incomparavelmente mais leve. Quando a alma se volta para o espírito, não há mais atração ligada à alma, não há mais desejo no corpo de desejo, e tudo se torna extremamente simples, pois tudo se torna extremamente claro. Tudo que acontece, naquele momento, ocorre pela inteligência da luz, sem manifestar qualquer vontade ou qualquer desejo. É naquele momento, e somente naquele momento, que vocês podem dar-se conta da inteligência da luz.
Não é então questão, simplesmente, de aceitar um princípio ou um conceito, mas, sim, de aplicá-lo em sua vida. Os momentos atuais, que se inscrevem em um tempo extremamente reduzido, que vocês vivem sobre a Terra e que eu anunciei, há vários meses, e que eu revelei, são agora a oportunidade, eu diria, sonhada, de empregar essa simplicidade de sua vida e de ver se a vida flui da fonte, para vocês, ou não. Mas mesmo se ela não fluir da fonte, não é por isso que é preciso se desesperar nem dizer que ali não irá chegar, mas, bem mais, aceitar, naquele momento, vocês mesmos, colocar-se na simplicidade em relação a esse acontecimento, mesmo o mais difícil de viver, para manifestar então, desta vez, de sua própria interioridade, essa simplicidade. E vocês irão constatar então, real e concretamente, que sua consciência, que tem que viver esse acontecimento, mesmo o mais doloroso, estará vivenciando com uma forma de desprendimento correspondendo, aí também, à ação da inteligência da luz. Isso se refere, até mesmo, ao desaparecimento eventual de seu corpo através de uma doença ou a alguma coisa que desaparece de sua vida, porque isso faz parte de seu acesso privilegiado à luz. Existe uma necessidade de se despolarizar, de alguma maneira, do ponto de vista da personalidade e do corpo de desejo, para penetrar no estado de ser. Isso poderia ser denominado, em outros termos, sair da visão da lagarta para penetrar na visão da borboleta. Mesmo se as circunstâncias da lagarta não puderem mudar, pois isso faz parte do seu projeto de vida, vocês irão constatar que sua consciência irá se transferir, pouco a pouco, a essa visão da borboleta e irá se tornar, ela mesma, a borboleta. Desse modo, o que é oferecido a você será de duas ordens. Pelo fato, também, das modificações das condições ambientais profundas da vida do ser humano, sejam quais forem esses acontecimentos, se vocês os aceitarem, vocês irão viver a simplicidade e a facilidade. Se vocês os recusarem, isso irá se tornar cada vez mais difícil para manter um equilíbrio, em meio à unidade. Agora, vocês têm a possibilidade, a partir de agora e por antecipação, de colocar-se sob essa lei de simplicidade, no ik e nunc, e de acolher essa simplicidade e de aceitar que a divina providência haja em seu lugar. Quando a luz age, ela sempre age de maneira simples em sua vida, e vai colocá-los diante de um acontecimento novo, para muitos de vocês, que é a rapidez. Esta noção de rapidez, em meio mesmo ao espaço-tempo que vocês vivem, vai lhes aparecer cada vez mais claramente. Um evento que acontece sob a inteligência da luz será extremamente rápido e irá se colocar em sua vida, irá se imiscuir em sua vida, de maneira extremamente rápida e fácil. Ao passo que um acontecimento oriundo do desejo da personalidade jamais irá se instalar tão rapidamente, mas levará algum tempo em seu peso, a fim de obrigá-los a estabelecer-se em meio à simplicidade interior. Assim, a simplicidade não é unicamente um mecanismo da consciência interior, mas é, também, um mecanismo exterior. Vocês compreenderam, os dois agem e irão agir, de maneira cada vez mais evidente, de maneira sincrônica, em sua vida e em sua consciência. Desse modo, um acontecimento, mesmo extremamente difícil, manifestando-se em sua vida, se vocês aceitarem que isso que acontece visa unicamente fazê-los viver a unidade, vocês vão ver, naquele momento, que vocês acabam aceitando esse acontecimento com um desprendimento e uma simplicidade interior cada vez maior. E isso irá atenuar o impacto da consciência, ou o impacto desse acontecimento sobre a consciência, em meio ao corpo de desejo e à personalidade. Porque vocês não vão viver esse acontecimento na personalidade, mas vocês irão vivê-lo, diretamente, no nível do coração. Haverá, então, uma espécie de visão diferente, uma consciência diferente que irá permitir-lhes não mais ser afetado por um acontecimento que, anteriormente, teria lhes parecido intransponível. Isso se refere tanto à perda de um ente querido como à irrupção, em sua vida, de um acontecimento, seja ele qual for. Há, dessa forma, uma dupla simplicidade a ser empregada.
A simplicidade da inteligência da luz, na condição de ali se submeter, na condição de aceitar viver esse desconhecido da luz, mas, também, frente a um acontecimento, seja qual for em relação à sua vida ou ao conjunto das vidas que os rodeiam, levando-os, aí também, à sua maneira, a estabelecer-se na simplicidade e na consciência do coração. Há, portanto, uma dupla dinâmica sendo empregada, atualmente, que se refere à sua vida interior e ao conjunto das manifestações de sua vida exterior. A simplicidade, a reversão da alma, a reversão do triângulo denominado luciferiano, no nível do triângulo do fogo, desta vez, acompanha-se também da modificação das águas. Como vocês sabem, existem as águas de cima e as águas de baixo. As águas da matriz e as águas celestes. As águas da matriz são atualmente infundidas pelas partículas adamantinas, Agni-deva ou partículas de fogo da luz adamantina, penetrando também, é claro, não somente no ar, mas também na água, fazendo com que a água matricial confinada transforme-se em uma água lustral, ou água do batismo, que vem revelá-los, de alguma maneira, e desviá-los da personalidade, se vocês aceitarem, a fim de fazê-los viver o fogo do espírito, o fogo do coração e a simplicidade. Humildade e simplicidade são a dupla que, no nível do coração, permite-lhes aproximar-se dessa porta estreita, com toda a facilidade. Ainda uma vez, mesmo se esse período for vivenciado, por vocês, como a noite escura da alma, lembrem-se de que não há que combater uma noite escura da alma, sejam quais forem as manifestações, mas, simplesmente, que aceitar vê-las como humildade, com simplicidade. Naquele momento, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que a luz vai modificar totalmente sua consciência. Vocês irão, então, extrair-se do jogo e da personalidade. Vocês irão atravessar a porta estreita acolhendo o que se apresenta a vocês e viver, naquele momento, a dimensão do fogo do coração. Viver a humildade e a simplicidade. Desse modo, então, cabe a vocês não praguejar contra as circunstâncias de sua vida e acolher as circunstâncias, as mais leves como as mais pesadas, com o mesmo humor, a mesma humildade, a mesma simplicidade. Pois, tanto uma como a outra, são exatamente o que é preciso para manifestarem e viverem o fogo do coração. O importante não é solucionar o problema, mas o importante é viver, de maneira leve, o problema. Se vocês tiverem a oportunidade, por outro lado, de viver a fluidez da unidade, e que o conjunto das circunstâncias de sua vida se manifesta segundo essa lei da simplicidade, então isso irá fortalecê-los no estabelecimento de sua simplicidade. Tornar-se-á cada vez mais evidente que, se vocês agirem com as personalidades, quaisquer que sejam, tudo irá se tornar extremamente pesado. Por outro lado, se vocês deixarem a luz agir e se vocês se colocarem plenamente em meio à humildade e à simplicidade, vocês irão constatar que sua vida vai dirigi-los, exatamente, ao que é necessário para manter sua consciência na unidade. A simplicidade é, então, um elemento motor que vai permitir à fonte estabelecer-se em vocês, bater a porta e glorificar sua vida, permitindo a última passagem em meio ao estado de ser. As condições requisitadas são, exatamente, as condições que nós lhes descrevemos anteriormente, em relação aos 4 pilares, NDR, humildade, simplicidade, transparência e infância. Esses 4 pilares são a garantia da estabilidade do coração, do estabelecimento no coração. A humildade e a simplicidade constituem um eixo, de algum modo, horizontal, que vai permitir atravessar a porta estreita, passar sob a influência e a ação direta da luz de Cristo, que chega às suas costas. Dessa maneira, então, vocês poderão constatar, por vocês mesmos, em sua vida como em seu ambiente, que, sejam quais forem as circunstâncias de seu ambiente, vocês irão se tornar cada vez mais distantes, não em uma forma de distanciamento ou de negação, como disse irmão K, mas, bem mais, na transcendência do que lhes propõe para viver sua vida. É apenas naquele momento que vocês poderão penetrar no santuário do coração, na totalidade. Lembrem-se de minhas palavras.
Seja qual for a gravidade aparente de um acontecimento que chega à sua vida, o abandono à luz será para ser provado, naquele momento. Quando eu lhes digo para dar a prova do abandono à luz, o acontecimento que lhes é proposto tem apenas esse objetivo final e esse único objetivo. Não vejam ali qualquer sofrimento, não vejam ali qualquer retribuição, mas sim, para vocês, a oportunidade de provar, a vocês mesmos e à luz, que vocês estão abandonados à luz. Lembrem-se de que vocês estão em tempos especiais, que são finais, referentes à possibilidade do acesso ao estado de ser. Assim, portanto, ou vocês se colocam, vocês mesmos, sob a lei da fluidez, isto é, sob a ação da simplicidade, tornando-se humildes e simples, e a unidade será estabelecida. Ou vocês ainda estão, por razões próprias, confinados nas leis e no desejo da personalidade, e a vida irá apresentar-lhes, precisamente, o acontecimento que convém para permitir-lhes encontrar a fluidez, a unicidade, a graça e a unidade. Isso foi denominado, como eu disse, a noite escura da alma. Portanto, se alguns de vocês viver a noite escura da alma, não vejam ali uma punição ou um fechamento da porta, mas, bem mais, uma porta que se abre ainda mais amplamente, para vocês. Tudo depende dos mecanismos de consciência que vocês irão adotar, naquele momento. Ou vocês se identificam com o que lhes parece terrível e negro. Ou vocês se elevam. E a luz vem para elevá-los, ela não vem para depreciá-los. Quem avilta, isso será sempre o ego. Desse modo, então, se vocês viverem e aceitarem a humildade, a simplicidade, em relação ao que sua vida lhes propõe, vocês vão viver a unidade. Se vocês estiverem estabelecidos, agora, na unidade, sua vida vai transcorrer de maneira mais fluida e mais fácil, gradualmente e à medida dos dias que vão transcorrer. Vocês nada terão que temer, vocês nada terão que esperar, pois vocês serão inseridos, cada vez mais, na realidade do coração e na alegria do coração. Vivam, então, o Samadhi cada vez mais intensamente, as alegrias cada vez mais intensamente, que irão permitir-lhes passar esse período, sejam quais forem os acontecimentos exteriores, à sua vida ou desse mundo, na maior facilidade. Eu não escondo de vocês que ao redor de vocês, no que vocês chamam de parentes, encontram-se não seus inimigos, mas os maiores inimigos de sua unidade. Obviamente, como vocês sabem e como vocês experimentam, nem todos os seres humanos chegaram ao mesmo nível vibratório, ao mesmo tempo. Isso também é para aceitar, para aquecer e para integrar. É preciso deixar livre cada um, e é justamente deixando livre cada um, que vocês irão demonstrar, aí também, sua capacidade para se estabelecer no coração, na unidade, na simplicidade e na humildade. É preciso, então, como disse irmão K, ontem, e confirmado por minhas próprias palavras, não tentem entender as situações com as quais vocês são confrontados, mas, sim, compreender a lei primária da ação-reação, em oposição à lei primária da ação da graça. Uma é facilidade. A outra é dificuldade. Uma é alegria. A outra é sofrimento. Uma é luz do espírito. A outra é a noite escura da alma. Entre as duas, não há mais espaço. E, entre as duas, haverá cada vez menos espaço. Isso, uma vez mais, não é uma punição nem uma retribuição, mas, simplesmente, elementos e mecanismos que são destinados, para cada ser humano, para cada irmão, para cada irmã, onde estiverem, quer tenham lido ou nada tenham lido, quer tenham vivenciado ou nada tenham vivenciado, para viver segundo as circunstâncias da luz ou segundo as circunstâncias da carne. E cada um verá claramente onde o levam suas próprias escolhas e suas próprias decisões. Não poderá ali ter, digamos, ambiguidade, no que vocês irão manifestar como decisões e na consequência dessas escolhas e dessas decisões. Isso irá lhes aparecer em períodos de tempo extremamente curtos, eu diria, quase imediatos. Até agora, o ser humano evoluía em um espaço/tempo que era, realmente, diferente.
Vocês não experimentavam instantaneamente as reações de suas próprias ações. Era preciso, às vezes, aguardar meses, anos, ou mesmo ciclos inteiros antes de ver aparecer as consequências de seus atos. Hoje, isso é instantâneo. Então, é claro, para alguns irmãos e irmãs, isso pode dar a impressão de que tudo vai muito rápido ou de que tudo vai demasiadamente rápido. Mas, justamente, se tudo vai muito rápido, é exatamente para dar a oportunidade de situarem-se e de se colocarem, ou segundo a lei de ação-reação, ou segundo a lei da unidade. E, naquele momento, sua vida irá se tornar ou simples, ou complicada, sejam quais forem os elementos de seu humor, sejam quais forem os elementos de seu mental, sejam quais forem os elementos de seus comportamentos, diversos e variados, seja o que for que vocês manifestarem em suas ocupações, quaisquer que sejam. É justamente nessas atividades, nessas ocupações, que vai se apresentar, a vocês, esse princípio de escolha que é, realmente decidir, com lucidez e com consciência, se vocês irão para a simplicidade ou para a dificuldade. Enquanto sabendo pertinentemente que, seja o que for que vocês viverem, o conjunto das circunstâncias leva a uma única coisa e a uma só: fazê-los viver o encontro com a luz, que foi prometido para todos. É isso aí. Então, vocês irão se estabelecer ou em algo que flui da fonte, ou em algo que não flui da fonte, em sua vida como em seu ambiente. De nada serve, aí tampouco, acusar uma pessoa ou uma situação, pois, como vocês sabem, tudo que vocês veem no exterior é apenas uma projeção total do que existe em seu interior. Não há então nem algoz, nem vítima, nem salvador. Há simplesmente o papel que vocês aceitam desempenhar e que vocês projetaram no exterior de vocês. Se vocês cessarem as projeções, então vocês irão entrar na humildade, na simplicidade, ou seja, no fogo do coração. É nesse período especial, nesses tempos que são chamados de reduzidos, onde o tempo é descontado, de maneira cada vez mais rápida, que lhes são dadas mais oportunidades para viver o acesso à unidade. Isso não é por acaso. De um lado, porque a quantidade de partículas adamantinas e de luz é cada vez mais densa; por outro lado, como nós lhes dissemos, porque nós nos aproximamos, no plano dimensional. Nós estamos beirando sua dimensão. A separação entre os planos e o período de desagregação da trama astral e da matriz astral foram quase concluídos, na totalidade, deixando-se viver o que é para viver, hoje, com, às vezes, uma vivência em meio à consciência ordinária, como uma aceleração do tempo, das circunstâncias, dos acontecimentos, ocorrendo em sua vida, como na Terra. Esse turbilhão não é feito para se perderem. É justamente destinado para permitir-se encontrarem. Como foi dito, se as circunstâncias de sua vida não puderem mais ser controladas nem comandadas, o que vai restar? Simplesmente, o ser interior, voltar-se para esse ser interior, para o si, ou não. Mas vocês irão fazê-lo totalmente conscientes. De fato, a supressão dos elementos da vida, tal como a Terra se prepara para vivê-la, tem uma única finalidade: fazê-los viver o si. Não há qualquer punição, não há qualquer retribuição. Há apenas o estabelecimento da luz que vai permitir se estabelecerem em meio à luz, ou não, segundo sua liberdade. Se vocês quiserem ir para a luz, lembrem-se de que é preciso permanecerem na humildade e na simplicidade, tornarem-se cada vez mais transparentes em suas ações, ou seja, aceitar ir para o que lhes propõe a luz, ir, sem julgamento, enfrentar e viver o que lhes propõe a vida, sua vida, sem qualquer exceção. Não existe qualquer circunstância, de seu corpo, de suas relações, de sua família, de sua profissão, de suas atividades, de um acidente, seja ele qual for, ou de uma grande graça, seja ela qual for, que não seja destinada a fazê-los viver a luz, sem exceção alguma. Somente a personalidade pode crer no contrário e fazê-los viver o contrário. Cabe a vocês então, ainda uma vez, e como sempre, escolher.
Cabe a vocês, então, atravessar essa porta estreita, sabendo que as circunstâncias da vida, denominadas crucificação e ressurreição, não vão na mesma direção, não têm o mesmo período de tempo e a mesma intensidade, para cada irmão e cada irmã. Alguns vão viver a crucificação de maneira extremamente rápida, sem mesmo se lembrar disso. Outros vão demorar na crucificação, pois eles não imaginam poder chegar à ressurreição. Mas, em um caso como no outro, a ressurreição será real. Aí estão os elementos que eu tinha para dar a vocês, em relação à simplicidade. Várias coisas já foram desenvolvidas, por algumas estrelas ou por outros anciãos, em particular pelo mestre Felipe de Leon, Melquisedeque da Terra. Quanto a mim, eu vim situar de novo, para vocês, o elemento água. Lembrem-se, a água infiltra-se por toda a parte e a água é simples. A água escoa sempre para o ponto mais baixo. A água, tal como vocês veem sobre esse mundo, não segue de baixo para cima. Ela segue de cima para baixo. Cabe a vocês, em meio à sua consciência, penetrar em suas profundezas, no que eu chamaria de águas de seu inconsciente, não para explorá-las, mas para deixar serem transmutadas, pela graça e pela inteligência da luz. Assim, então, através do que lhes é proposto, em todos os setores de sua vida, vocês têm, hoje e nas próximas semanas, os melhores meios de acender a unidade, de ter acesso ao fogo do coração. Sejam quais forem as circunstâncias, quer sejam propostas ou sejam coletivas, não há melhor oportunidade do que o que lhes é oferecido para viver em meio a esse mundo. Aí estão, meus irmãos e minhas irmãs, as simples palavras que eu tinha para pronunciar sobre esta unidade, esta simplicidade, esta humildade, este agora que é para viverem, porque efetivamente, para muitos de vocês, um acontecimento denominado traumatizante, no sentido da personalidade, é o que vai levar sua consciência a colocar-se, integralmente, no instante presente, no aqui e no que, não para ali reagir, mas para avaliar o choque em si mesmo, que pode ser, para cada um de vocês, a salvação para sua eternidade. Apresentado desse modo, vocês irão compreender muito melhor esse período final do Apocalipse, da Revelação, tal como eu o apresentei quando eu fui São João. É exatamente o que já se revela, há algumas semanas, sobre a Terra. Lembrem-se de que as circunstâncias do país onde vocês estão, França, são muito mais leves do que aquelas que serão vividas, no momento, em outros países. Mas que, aí também, o local onde vocês estão é condicionado, é claro, para o que é, para vocês, mais fácil de viver o abandono à luz. Aí está o que eu tinha que dizer. Eu permaneço com vocês, ainda por um momento, para ver se vocês têm interrogações, questionamentos, referentes a essa simplicidade, a fim de que sua vida possa fluir da fonte. Para prosseguir, aguardando suas perguntas, o fato de vocês mesmos, em meio à sua personalidade, adotarem essa simplicidade, vai induzir mecanicamente, no nível da alma, um desvio da energia da alma para a personalidade, para o espírito. E participando, então, de maneira indiscutível, de sua própria reversão e, portanto, da passagem da última porta. Pergunta. Há uma ligação entre a simplicidade, a humildade e a finalização da porta que riste? São dados, durante este período, os elementos que eu acabo de falar, ou seja, são fornecidas, durante esse período tempo, todas as circunstâncias necessárias para se estabelecerem na unidade. Os pilares, tais como foram explicados, são os 4 elementos mais importantes que permitem reunificar, em vocês, os 4 elementos, ou seja, para voltarem ao ponto isto é, ao coração, isto é, ao si. De sua habilidade para viver, ou para não viver, o que lhes for proposto, vocês irão, ou não, se estabelecer no centro do ponto Nós podemos dizer que, durante este período, a maioria das almas vive os mecanismos mais importantes de sua vida, ou porque a unidade já está aí e a simplicidade revela sua graça, a cada minuto, a cada sopro. Então, a vivência do Samadhi, sejam quais forem as circunstâncias.
ou porque as resistências se tornam atritos, deixando-se compreender e viver o que bloqueia, não para compreendê-lo, enquanto buscar uma solução no exterior de si, mas para decidir, lúcida e conscientemente, atravessar a porta estreita. A data que foi dada é, simplesmente, uma data de intervenção de alguns princípios, de algumas forças, sobre essa terra, como em seu céu e, portanto, em vocês. Pergunta: está correto ou não responder às perguntas de uma pessoa, propondo-lhe um ponto de vista que ela não teria visto? Será que a unidade impede de falar? Eu ainda não compreendi o alcance dessa pergunta. A unidade não está nas palavras. A unidade não está em uma opinião dada a alguém. A unidade é um estado. Eu não vejo em que esse estado poderia contradizer algo enquanto palavra. Pois, a partir do momento em que vocês estiverem estabelecidos na unidade, no coração, tudo se estabelece segundo a simplicidade. Então, às vezes, vocês podem muito bem achar que as frases saem de vocês sem que vocês as tivessem pensado. Se essas palavras forem oriundas da unidade, aqueles a quem elas se dirigirem, essas palavras, irão se refletir em manifestação da lei da graça ou, pelo contrário, em resistência. Pergunta: prolongar a duração dos períodos de meditação facilita o acesso à unidade? Como foi explicado, há poucos dias, é preciso, a um dado momento, parar de fazer, para ser. Agora, há pessoas que podem parar de fazer, durante milênios, sem nada ser. As circunstâncias atuais são, entretanto, profundamente diferentes. Não é questão de não mais fazer. Mas é questão, primeiramente, de encontrar o ser para fazer depois. E esse fazer será feito, naquele momento, sob a ação da graça e da fluidez. Em seguida, como antes, enquanto o ser não for encontrado, nesse período vocês farão tudo com resistência, ou seja, na personalidade. E a personalidade sempre vai se opor, e de maneira cada vez mais frontal, eu diria, à unidade. Portanto, convém a vocês observar o que desencadeia suas ações, o que desencadeia suas palavras. Será que elas se inscrevem em uma simplificação, ou será que elas induzem resistência? E isso irá aparecer claramente em seus pensamentos, em seus atos, em suas relações. Seja qual for a situação. Nós iremos tomar uma situação. Imaginem que há um problema. Vocês desejam enfrentar esse problema com determinação para resolvê-lo. E isso vai se tornar cada vez mais difícil, cada vez mais com resistência e cada vez menos fácil. Vocês podem estar certos de que, naquele momento, é a personalidade que age. Agora, vocês estão frente a um mesmo problema e vocês se colocam sob a inteligência da luz, na fluidez da unidade e sob o princípio da ação da graça. O que vai acontecer? Ou o problema é resolvido, sem sua intervenção, ou ele não é resolvido, mas, de todo modo, sua consciência não estará mais centrada, focada ou alterada por esse problema. O resultado é, então, que sua consciência se estabelece no si, quer esse problema desapareça ou não, quer esse corpo desapareça ou não. Isso não é uma ginástica mental, mas é diretamente a experiência de sua vida, nesses tempos e nesses dias, que vai demonstrar-lhe se vocês estão simples ou não. Pergunta: há uma ligação entre viver o instante presente e viver a simplicidade? Sim, porque o instante presente é portador de uma informação de luz. A luz, nós lhes dissemos, apenas está presente no instante presente. Ela é onipresente, nesse presente. Se vocês colocarem sua consciência no instante presente, ou seja, se vocês não reagirem, a luz vai então, naquele momento, penetrá-los. E sua inteligência vai agir, sem que houvesse a mínima vontade ou o mínimo desejo de eliminar um problema ou de resolvê-lo. Pois a inteligência da luz não pode, de maneira alguma, deixar vocês se confrontarem com coisas que seriam contrárias à luz. Se alguma coisa lhes parecer contrária à luz, é o ponto de vista da personalidade, mesmo isso se referindo à sua própria morte. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.
Irmãos e irmãs da humanidade, eu espero ter trazido, através dessas simples palavras, elementos importantes para o que vocês irão viver. Lembrem-se de que o que eu disse inscreve-se neste tempo específico que é para ser vivido. Não é, certamente, aplicável a tudo o que vocês puderam viver anteriormente, mas é realmente específico às circunstâncias particulares da luz, que estão vivendo atualmente. Portanto, lembrem-se, se vocês forem para a simplicidade, sua vida será simples. Se vocês aceitarem a humildade e a simplicidade, vocês terão mais facilidade para penetrar e viver se estabelecer no fogo do coração. Assim, com essas palavras, eu lhes transmito todo o meu amor e toda a minha luz azul em nosso espaço de comunhão, agora. E eu lhes digo, certamente, até uma próxima vez. Efusão vibratória. Mensagem atemporal.